Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar seguimento às aulas, tá? A aula passada a gente estava falando sobre o planeta Terra, a gente falou bastante coisa, né? Sobre o surgimento da Terra, como a Terra surgiu, a questão aí dos astros, né? A questão do Big Bang, da formação do sistema solar. Hoje, basicamente, a gente vai ver a questão do planeta Terra, a estrutura do planeta Terra. Tá? Coisa bem simples, bem básica, uma coisa assim que vocês entendem muito bem, vocês vão ver isso em ciência, ou até estão vendo também em ciência, né? Como que a Terra ela é composta. Basicamente a Terra ela é composta por algumas camadas, né? Crosta, que é a camada sólida, manto, núcleo e núcleo interno. Vale lembrar que a parte da crosta é a parte sólida, as outras partes elas são partes pastosas, o núcleo interno ele é maciço, tá? A temperatura aqui também tem uma variação muito grande. Vale lembrar que eu tenho altas temperaturas, eu tenho a questão do que? De materiais de muita intensidade. Eu tenho a presença, por exemplo, de minério de ferro, de níquel, tá? Então a composição do planeta Terra é uma coisa bem complexa, tá? O planeta Terra, assim, ah, ele é difícil de ser estudado de fora para dentro, tanto é que a gente não consegue escavar ele. A gente tem a certeza dele ser composto assim por meio de sondagem, tá? Quando você tem erupção vulcânica, o material que ele o que que os vulcões eles acabam liberando, tá? Mas não tem como você cavar e chegar até o núcleo da Terra ou ir perfurando e vendo essas camadas, não tem como. Você consegue ter essa noção de camadas da Terra por meio de estudos, tá? Olhando aqui um outro esquema, eu tenho aqui ó, a camada sólida da Terra, cerca de 40 quilômetros, tá? O manto, 30 mil quilômetros, tá? O núcleo aí, mais o que? Desculpa, 3 mil quilômetros o manto, o núcleo também 3 mil quilômetros. E aí eu tenho a questão da temperatura, tá? Olha só a temperatura, ó. A partir do manto, aí sim, 30 mil graus, né? E aí, ó, o núcleo, 6 mil graus, tá? Uma coisa interessante da Terra é o seguinte, tá? Tanto faz você tentar cavar dentro do continente ou cavar embaixo do mar, que é, assim, a camada da Terra ela é irregular. No mar é onde eu tenho assim a camada mais fina. Tem uma parte do Oceano Atlântico que ela chega a 20 quilômetros só de espessura, sendo a parte mais assim fina da Terra, tá? Mesmo eu cavando nessa parte mais fina, eu não consigo chegar até o manto, tá? Até a tenosfera, eu não consigo chegar porque a temperatura depois de uma certa metragem, de uma certa profundidade, fica muito quente, acaba derretendo a broca, eu não consigo. O lugar na Terra até hoje, o poço mais profundo, a maior escavação já feita na crosta, fica na Rússia, tá? Que é o poço de Kola, tá? Fica na Sibéria. Os caras gastaram uma verdadeira fortuna, cavaram, 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 chegaram a um ponto que eles tiveram que abandonar o projeto, que não tinha mais como continuar escavando. Esse poço, ele existe, ele está lacrado hoje, tá? Mas você não consegue ultrapassar a marca que eles escavaram na Rússia, tá? Se não me falha a memória, eu não sei se foi 8 mil ou 9 mil metros, tá? 9 quilômetros, 8 quilômetros eles conseguiram cavar, se não me falha a memória, tá? Que é curiosidade. Lembrando, todos os continentes no passado eles estavam juntos, né? Eu chamava todo essa união aí de continentes, né? De Pangeia, né? Dá para ver bem aqui, ó, Eurásia, Europa e Ásia, América do Norte, América do Sul, continente da África, Índia. A Índia depois ela vai se juntar aqui na Eurásia, Antártida, né? E aí no caso aqui a Austrália, né? Ah, eu chamo essa separação dos continentes de deriva continental, tá? Os continentes eles foram o quê? Se separando, se separando, se separando, se separando, separando. Vale lembrar que essa teoria aqui da deriva continental, da evolução dos continentes, da separação dos continentes, ela é uma teoria relativamente nova, tá?
Por que ela é relativamente nova? Ela foi comprovada cientificamente no começo de 1912 mais ou menos, né? Pelo Wagner, né? Mas assim, o que ele explicou? Que todo o planeta Terra ele é cheio de emendas, tá? Essas emendas do planeta Terra eu vou chamar de placas tectônicas. Essas placas tectônicas elas estão em constante movimentação. Vale lembrar quando eu falo em constante movimentação, uma placa tectônica se afasta, uma placa tectônica vai em direção a outra, questão de centímetros ou milímetros por ano, tá? Mas assim, pensem no seguinte: olha a placa que está o Brasil, a placa sul-americana. Ela é maior do que a América do Sul, muito maior. Para essa placa se deslocar 2, 3 centímetros por ano, ó, tem até marcado aqui, ela se move aqui, segundo os cálculos, 6 centímetros por ano. É muita energia que ela tem que liberar, tá? Ó, a placa da África, 1 centímetro por ano. Vale lembrar que esse movimento de 1 centímetro, 6 centímetros, 3 centímetros já é capaz de criar terremotos, tsunamis, os vulcões entrar em erupção. Nessa imagem, uma coisa que o professor queria que vocês prestassem bem atenção, reparem, justamente na emenda das placas tectônicas é onde eu encontro atividade vulcânica, vulcões, tá? No caso aqui, ó, vulcões ativos, ó, repara, não existe nenhum vulcão no meio do nada aqui, ó, na América do Sul, no Brasil, um vulcão, não. Vulcões eles estão todos próximos, ó, das bordas das placas tectônicas. Antes que alguém me falar, mas tem uns vulcões aqui, professor, perdido aqui, ó. Lembrando que isso aqui é cadeia de montanhas. Cadeias de montanhas elas surgiram porque uma placa entrou embaixo da outra e acabou causando esse erguimento de terreno, tá? Mas é interessante eu perceber isso aí. Não existe, reparem, vulcão no meio das placas tectônicas. Os vulcões eles estão na o que? Borda, na emenda das placas tectônicas. E uma outra coisa para vocês prestarem atenção, eu tenho placas de tamanho exagerado, igual a euroasiática, né? E eu tenho placas de tamanho médio e placas de tamanho pequeno, igual a placa de cocos, tá? Então a variação do tamanho das placas tectônicas é muito relativa. Essas placas elas fazem movimentos diferentes, tá? Ó. Quando uma placa ela se afasta da outra, eu chamo esse movimento de movimento divergente. Quando uma placa ela vai em direção a outra, eu chamo esse movimento de movimento convergente. E ainda eu tenho quando uma placa ela vai se afastando meio que na lateral da outra placa, que eu chamo de movimento transformante. Tá? A gente vai estar dando uma olhada já já nesses tipos de movimentos que as placas tectônicas elas acabam fazendo. Tá? Quando eu falo em deriva continental, todos esses conceitos, morfológico, geológico, paleontológico, paleoclima, paleoclimáticos estão ligados ao que? A essa questão da separação das placas tectônicas. Tá? Eu tenho aqui, ó, basicamente um conjunto de placas tectônicas que mesmo eu recortando nos dias de hoje um mapa, eu consigo encaixar, ó, reparem, a costa da América do Sul se encaixa perfeitamente na costa da África, a Índia, ela consegue se encaixar entre Madagascar, África e Antártica, uma parte da Austrália se encaixa na Antártica. Então isso aqui é um outro argumento que mostra que lá no passado realmente os continentes estavam juntos, tá? Lá na Pangeia. Tá? Existem ainda continentes que eles ainda mantiveram boa parte do formato lá da Pangeia. Então é interessante também eu perceber isso aí, tá? Como que assim, mesmo com o passar do tempo aí de milhões de anos, eu consigo ainda ter evidências científicas dessa separação dos continentes. Uma outra coisa que eles também utilizam, o Wagner, o sujeito lá que acabou criando essa teoria, ele fez o seguinte, ó, ele colheu rocha aqui da América do Sul, da costa brasileira, ele colheu rocha da costa oeste da África. E aí levou as duas rochas no laboratório e mandou ver qual que era a composição de minerais. Tá? O que ele percebeu?
os mesmos elementos que eu encontro aqui nas rochas, os mesmos minérios, são os mesmos minérios que eu encontro aqui. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma rocha aqui dessa região da África e pegar uma rocha da região central aqui da América do Sul e comparar as duas quimicamente, eu percebo que são elementos diferentes. Ou se eu pegar uma rocha daqui do Brasil e comparar a química e pegar uma rocha do litoral e comparar a química, eu consigo perceber que são elementos diferentes. Como no caso eu tenho aqui uma composição química e uma composição química aqui parecida, também me leva a crer, me leva ao que a cientificamente pensar que lá no passado isso aqui devia estar unido, tá? Não só a costa brasileira, mas a costa aí de outros territórios, de outros continentes, de outros países, tá? Ah, quem foi a pessoa que criou essa teoria aí, a teoria da deriva continental, no caso aqui, Wegener, tá? A maior evidência dele, dessa criação que ele usou como argumento, tem a ver com o que eu acabei de explicar. Ele estudando a costa da África, do continente africano, com a costa da América do Sul. Ele percebeu o quê? Que tem assim indícios minerais e químicos de uma ligação. Não é só ter o formato, tá? Antes que alguém fale, mas só o formato, professor? Não, foi feito vários estudos para provar que a Pangeia existiu, que todos os continentes estavam interligados, tá? Não é só meramente aí a questão do recorte, tá? E aí ele mostra aqui, ó, de onde ele colheu o material, tá? Os tipos de animal que ele pegou também, que tem presenças, evidências aí no caso aí, de repente, a questão de fósseis, tá? Que também foi feito um estudo para você o que ter um comprovamento científico, tá? Para você ir lá e falar não, realmente isso aqui existiu, tá? Vale lembrar que essa teoria do Wegener é a teoria que vai explicar boa parte aí da questão de geologia que a gente vai estudar, a formação do planeta Terra, como a Terra ela é composta. Uma outra coisa interessante, tá? Os continentes eles estão flutuando num mar de magma, tá? Por isso que os continentes eles conseguem o quê? Se afastar em direções diferentes, fazer esses movimentos aí divergentes, convergentes. Eles não estão fixos, eles não estão numa massa sólida. Uma coisa para entender bem, uma experiência que é bem simples que eu vou falar para vocês, dá para a gente fazer em sala de aula. Se vocês quiserem, vocês podem fazer na casa de vocês. Eu pego uma bacia, encho aí com um palmo d'água a minha bacia, pego placas de isopor e coloco dentro da água. Se eu deixar as placas de isopor, o que, que eu percebo? As placas de isopor elas estão flutuando, que são sólidas, as placas de isopor sólidas estão flutuando em líquido. Qualquer movimento, qualquer coisa é suficiente para todas as placas umas baterem na outra e gerarem energia, tá? Então a teoria ela é elaborada a partir de um conjunto bem complexo aí, ó, de argumentos, tá? Aí falando que a litosfera é a parte sólida, tem no livro, tá? Vocês vão ler isso aí com bastante carinho, com bastante cuidado. Tomem cuidado com esse nome, ó. A atenosfera é uma camada que ela fica entre a litosfera, entre a parte sólida e o manto, tá? Eu não saio direto da litosfera, eu não saio direto da parte sólida e já entro no manto. Existe uma subcamada que ela é chamada de atenosfera. Essa subcamada é que ela vai ser responsável em dar movimentação para as placas tectônicas, tá? Aí tem um esqueminha mostrando, no livro tem também, tá? O que, que pode acontecer? Uma placa ela pode ficar em cima da outra, tá? Isso aqui tem a ver com o tamanho das placas tectônicas. As placas maiores, como elas têm muito mais peso, elas empurram as placas menores para baixo. Tá? E empurrando para baixo, eu posso ter o seguinte: a formação de cadeia de montanhas, eu posso ter o que? Erupções vulcânicas, criação de vulcões, tá? Então tem tudo isso aí que está ligado com o processo de formação do planeta Terra. Aqui um outro mapinha atual mostrando as placas tectônicas por cor, tá? Para nós aqui, ó. Interessante a gente visualizar a nossa placa que é a sul-americana. Perguntinha que cai muito em prova, cai em teste, cai em simulado. Quando pergunta por que, que o Brasil não tem terremoto ou vulcões ativos, vale lembrar que se eu pegar o Brasil, ó,
O Brasil está no meio de uma placa tectônica, tá? Agora, se eu vim aqui na costa da América do Sul, Peru, Colômbia, Chile, tá? Todos esses países aqui eles têm terremotos. Alguns desses países, inclusive, têm até vulcões ativos. Vale lembrar que aqui no Chile eu tenho uma cadeia de montanha que é o que? A Cordilheira dos Andes, porque a placa da América do Sul está empurrando a placa de Nazca está entrando embaixo da placa sul-americana. Tá? Então é interessante eu ver. Todos os lugares que eu tenho terremoto ou atividade vulcânica, essas atividades vulcânicas, os terremotos, tsunamis, ocorrem por conta da movimentação das placas tectônicas. Por que, que eu falo que o Japão é um lugar que tem muito terremoto? O Japão está aqui onde o professor está passando o mouse. O Japão ele está na placa euroasiática, na placa norte-americana. Ele também é influenciado pela placa das Filipinas, ele também está na outra placa aqui do Pacífico. Então o que, que acaba acontecendo? O Japão está em 4 placas tectônicas. Então essas 4 placas tectônicas, se uma se mexer 1 milímetro aí por mês, já vai gerar algum tipo de tremor, de atividade vulcânica no território japonês. Tá? Aí, ó, um esqueminha, conforme as placas tectônicas se afastam, ó, afastou uma placa da outra, isso aí vai tornar possível que o quê? Que o magma, o material pastoso, chegue até a superfície, tá? E embaixo no manto, o manto ele tem correntes que acabam gerando esse tipo de movimento, tá? Então eles também acabam empurrando, ó, a placa tectônica aí, ó, levando a placa tectônica para baixo. Fora a questão do peso, tem essas correntes aqui convergentes, tá? Ah, e aí o que o professor tinha falado para vocês, quais movimentos as placas tectônicas realizam? Ó, divergente, uma placa se afasta da outra, convergente, uma placa vai em direção a outra, transformante, uma placa vai para uma direção, a outra vai para a direção oposta, como se tivesse assim, as duas, uma esbarrando na outra, tá? Uma indo em uma direção, a outra indo em direção contrária, tá? Aqui no caso aqui, ó, a divergente, tal, tá? Tinha aqui, ó, uma placa, com o tempo elas foram se afastando, aí mostra o esqueminha, tá? Existem algumas placas tectônicas que eu consigo ver do espaço, tá? O Rift Valley aqui na África, isso aqui é um trinco, tá? Ó. Isso aqui é uma placa tectônica que separa o continente africano em duas partes. Aqui é uma parte, aqui é outra parte. Provavelmente no futuro, isso aqui da África vai se separar, vai se tornar uma ilha. Tá? Quando, professor? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos. A gente não sabe ao certo. A outra falha visível tectônica, que dá para ver a olho nu, fica nos Estados Unidos, que é a falha de San Andreas, tá? Que fica na costa oeste. Também ela é visível. Vai acontecer o mesmo fenômeno com a costa oeste americana. Em dado momento, ela vai se separar do continente, tá? Aí, ó, mostra alguns movimentos, tá? No caso aqui da África, tá? Do Rift Valley, da parte que eu mostrei para vocês está se separando. É interessante eu prestar atenção em tudo isso aí. O que que, pessoal, é interessante eu perceber, ó? Basicamente, a Terra ela tem uma dinâmica, ela tem uma movimentação. Dá a impressão que a Terra está estática, que ela está parada, mas é pura impressão. As placas tectônicas, os continentes estão também se movimentando, tá? No caso aqui, ó, a Cordilheira dos Andes, tá? Aqui a placa sul-americana, aqui a placa de Nazca, né? Uma placa está empurrando a outra e está formando a Cordilheira dos Andes. Vale lembrar que essa cordilheira aqui, ela continua aumentando, ela continua crescendo, tá? Ela não está estática, igual a Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia, ela continua aumentando. A Índia, que é uma placa tectônica, a placa indiana, ela está empurrando a placa asiática, euroasiática, e criando a Cordilheira do Himalaia, tá? Eu tenho aqui, ó, o Pico Aconcagua, que é o maior pico da América do Sul, tá? E aí as transformantes, aqui é onde o professor tinha falado, ó. Lá na parte, na costa oeste, a falha de San Andreas, tá? Repara, aqui desse lado é uma placa tectônica, desse outro lado outra placa tectônica. Se eu tiver um pouquinho de coragem, eu posso descer até entrar dentro da fenda do trinco, tá? Não é aconselhável, porque já imaginou se você dá um azar de entrar aqui nessa fenda e na hora que você entrar dá um tremorzinho de terra, né? Não vai ser uma sensação muito agradável, tá?
aqui mostrando que as placas elas vão mergulhar no manto, né? Elas mergulhando no manto, elas vão afetar a questão do que? Dos continentes, criar terremotos, esse tipo de situação. Tá? E aí mostrando um mapa aqui, ó, no caso aí, as cordilheiras aqui, ó, as montanhas, reparem, todas as montanhas, ó, elas vão se coincidir com emendas de placas tectônicas, tá? No caso aqui no fundo do Oceano Atlântico, a emenda da placa sul-americana com a emenda da placa africana. Ó. Aqui é uma emenda de placa tectônica, aqui é outra emenda de placa tectônica. O que, que eu queria que vocês prestassem atenção nesse conjunto de aulas? No caso, o nosso relevo, os nossos continentes são como se fosse quebra-cabeça, tá? Uma parte está encaixada na outra, mas são partes que conseguem se movimentar, são partes móveis, tá? Olha essa imagem que legal, pessoal. No fundo do mar, ó, eu consigo encontrar o que? Emenda de placas tectônicas também diferentes, tá? Lembrando, não é aconselhável você fazer esse tipo de coisa, que são placas que são sujeitas a algum tipo de movimentação. Se ela se afastar aqui 1 milímetro, já é o que? A energia suficiente para cair rochas, para aumentar aqui o espaço ou para diminuir o espaço, tá? Então tudo isso aí mostra como que o planeta Terra, do jeito que a gente tinha falado na aula passada, ele está em processo ainda de transformação, tá? A Terra eu tenho a impressão que ela está acabada, que ela está parada, que ela está estática, mas ela continua em processo de formação, ela continua sendo formada, tá? A gente vai dar uma pausa na aula de hoje por aqui. Tá? A aula que vem a gente vai continuar com esse assunto aí ligado ao que? A eras geológicas, a geologia da Terra, para não ficar muito conteúdo, para vocês irem entendendo por partes. O professor está separando por blocos as aulas para vocês entenderem, para não ficar uma coisa muito extensa, tá? Uma coisa muito complicada. A gente encerra por aqui hoje e a gente se vê semana que vem, né? E vamos tirando dúvida aí ao longo da semana. Pessoal, um beijão para vocês. Até a próxima.